Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema é vacina da Pfizer. Vamos falar tudo sobre essa vacina, de vários aspectos, desde os seus efeitos adversos a principalmente sua eficácia. A motivação do vídeo de hoje, na verdade, foi decorrente de uma grande remessa de vacinas, 1,1 milhões de doses que chegaram ao Brasil. Então essa próxima remessa aí vai ser bastante gente vacinada da vacina da Pfizer e vamos mostrar todos os detalhes do estudo que validou essa vacina a nível mundial. Então vamos lá, vamos detalhar ao máximo o estudo aqui que validou essa vacina, né? Esse é o estudo que foi publicado no final do ano passado, dezembro de 2020, e é simplesmente da New England, que é a revista de maior impacto a nível mundial. Se existir alguma revista acima da New England em termos de relevância científica, eu tenho desconhecimento. Então vamos lá. Eu separei no trabalho, esse trabalho foi o que validou a vacina da Pfizer a nível mundial, tá? Então eu vou mostrar o trabalho tal qual e vou traduzindo o trabalho e citando o que é mais importante para vocês saberem, tá? Então, primeira coisa que eu coloquei aqui como sendo de interesse é que os participantes receberam 2 injeções, ou seja, 2 doses, separados por 21 dias, tá? Intramuscular no músculo deltoide, que é o músculo do ombro. Por que essa informação é importante? O Brasil, assim como outros países, separaram a dose da vacina da Pfizer em 3 meses, tá? Isso visa basicamente ter um efeito de rebanho maior. Você imuniza mais pessoas na primeira dose do que você concentrar poucas pessoas com 2 doses. Mas isso é uma coisa interessante. O laboratório da Pfizer, ele é contra essa medida. Por quê? Porque o estudo que validou a vacina foi feito em 21 dias. Então já é um primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Mas vamos lá. Outro tópico interessante que eu marquei aqui é a quantidade de pessoas que participaram do estudo. 43.448 pessoas participaram do estudo, ou seja, é um grande estudo, tá? E incluíram pessoas acima de 16 anos, tá bom? Lembrando que esse número de pessoas está tanto do grupo que recebeu a vacina da Pfizer, quanto o grupo que está no grupo placebo, tá bom? Então, só para mostrar que foi um estudo bem grande, né, que nos dá a segurança de extrair informações com relevância científica deles. Descendo no estudo, aqui ele mostra o desenho do estudo, 44.820 começaram o estudo, aí você perde alguns segmentos, e ao final do estudo, 18.556 receberam a vacina da Pfizer e 18.530 receberam o placebo. O placebo foi soro fisiológico, tá? Aqui ele fala dos grupos. Eu separei aqui um tópico importante sobre os grupos, que primariamente foram pacientes acima de 16 anos, mas ele separou entre os efeitos entre 16 a 55 e acima de 55 anos, tá? Por que isso? Porque no Brasil, geralmente, quem vai receber essas doses vão ser ou pessoas jovens com comorbidades ou pacientes mais idosos, porque a gente ainda está numa fase de em torno de 59, 60 anos, pelo menos no meu estado, no estado do Ceará, mas a maioria dos estados está mais ou menos nesse nível. Então, assim, essa vacina foi validada para pacientes idosos. Então, a população idosa pode ficar tranquila que isso aí foi bem estudado. E se a gente pegar a média de idade, que eu coloquei aqui, a média é de 52 anos. Então, foi um grupo etário mais para adulto mais velho e população idosa que foi avaliado, mas a variação foi entre 16 e 90 anos, tá? Primeira coisa que ele aborda no trabalho são os efeitos locais, os efeitos adversos. De cada 100 pessoas que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer, 83 tiveram sintomas. Mínimos, mas tiveram. Isso aqui são sintomas locais, tá? Comparando com o placebo só teve 14%. Então é comum demais você ter efeitos locais da vacina da Pfizer. Então não se preocupe se você tiver algum efeito, uma vermelhidão no local, uma dor
uma fadiga na região onde você aplicou a medicação, tá? Esse efeito é maior na segunda dose, que beira aqui os 83%, mas na primeira dose, 78%. Isso numa população de 16 a 55 anos e também acima de 55 anos. Ficou parecido, apesar de que a população mais jovem teve mais efeitos do que a população mais idosa, tá? Então, essa é a primeira coisa. O efeito mais comum foi dor no local da aplicação, tá? Com 66% dos casos no grupo da Pfizer contra 8% no grupo placebo. Vermelhidão e edema tiveram em torno de 7%. Agora a gente vai passar para efeitos adversos sistêmicos, tá? Entre 16 e 55 anos, na primeira dose, a gente já observa uma grande diferença entre quem tomou a vacina da Pfizer em relação aos grupos acima de 55 anos, tá? Então, assim, em relação, vamos tópico a tópico para discriminar isso legal para vocês. Um dos dados que foram mais discrepantes foi a febre. Pacientes com acima de 55 anos, 11% tiveram febre após a segunda dose. Enquanto que pacientes na primeira dose, apenas 1% tiveram febre. Esse é um dado importante. Geralmente a febre é mais na segunda dose do que na primeira, mas é possível você ter febre e ser somente uma reação vacinal. Isso é importante porque, às vezes, a pessoa tem febre e você pensa que está evoluindo com o início de doença, mas, na verdade, é uma reação vacinal. Uma febre muito precoce, num contexto de você acabou de ser imunizado com a Pfizer, ela é normal, ela pode ser normal, tá? Já no grupo entre 16 e 55 anos, a gente viu 4% aí tendo febre. Fadiga foi um dos sintomas mais comuns de efeitos sistêmicos. O que é o efeito sistêmico? É o efeito que é no corpo todo, tá? Então, fadiga, 51% dos pacientes idosos tiveram algum grau de fadiga, aquela moleza geral, aquela adinamia, tá? Nos pacientes jovens, entre 16 e 55, foi 47%. Ou seja, fadiga é realmente muito comum após a vacina. É normal você ficar um pouquinho mais mole, mais adinâmico nos primeiros dias pós-vacina. Isso é muito comum, tá bom? Lembrando que esse estudo foi o estudo que validou a vacina da Pfizer. Então, foi o maior estudo que a gente tem hoje da vacina da Pfizer. Então, basicamente, o que chama mais atenção é a febre, né, que é bem mais comum no idoso, a fadiga, que é comum em vários grupos, né, tanto nos pacientes mais jovens quanto nos idosos, e a dor muscular também, bastante comum. É o terceiro que tem mais sintoma aqui, que é a dor muscular, até 29% de pacientes idosos e 37% dos pacientes entre 16 e 55 anos pós segunda dose. Então, os principais efeitos adversos, fadiga e dor muscular. E lembrando da febre que ela pode ocorrer. Esses são os efeitos sistêmicos gerais. Agora uma frase aqui, vamos ver a frase que eu separei. Então, os eventos sistêmicos, né, são mais comuns no grupo de 16 a 55 anos, né, mais comuns do que o grupo dos idosos de uma maneira geral, tá bom? Então, de uma maneira geral, os efeitos sistêmicos, ou seja, os efeitos gerais, febre, dor muscular, fadiga, são mais comuns na população um pouco mais jovem. Outro achado que eu citei aqui é que a febre acima de 38 graus, temperatura corpórea acima de 38 graus, foi reportado após a segunda dose em até 16% da população jovem e até 11% dos pacientes idosos. Então, não é incomum você ter febre após a segunda dose de Pfizer. No entanto, aqui ele cita que é incomum você ter após a primeira dose, mas pode acontecer. Os pacientes mais jovens foram mais suscetíveis a tomar medicação para baixar a febre, tá? 28% das pessoas abaixo de 55 anos tiveram que tomar um remédio para baixar a febre após a primeira dose, 45%, ou seja, a cada duas pessoas do estudo, uma praticamente teve que tomar um antipirético, ou seja, um remédio para um antipirona ou um paracetamol para baixar a febre. Então, um dado
bem considerável. Agora a gente vai falar sobre a eficácia, que é talvez o que as pessoas mais estão querendo saber. E a gente tem dados super interessantes. Eficácia da vacina da Pfizer. Entre 36.523 participantes que nunca tiveram antes Covid, 8 casos surgiram após 7 dias após a segunda dose, contra 162 do placebo. Ou seja, a eficácia da vacina foi considerada em torno de 95%. Vou aproximar aqui para vocês verem. Porque de cada caso, a gente teve 8 casos de Covid no grupo que foi vacinado com 2 doses e 162 casos no grupo placebo, que mostrou 95% de eficácia após a segunda dose. Então, é uma vacina com índice de eficácia altíssimo, né? Lembrando que a Coronavac, que é a mais utilizada no Brasil hoje, em torno de 50 e algumas coisas por cento. Então, assim, é uma eficácia muito boa comparando com as demais, tá? Aqui, só ressaltando aquele mesmo dado, no gráfico que ele coloca, casos após a segunda dose, apenas 8 contra 162 do grupo do placebo, mostrando que é uma vacina extremamente eficaz. Outras coisas que eu separei aqui. Sim. A análise indicou também que a eficácia da vacina ocorre em vários outros subgrupos, como independente de idade, sexo, raça, etnia, obesidade e a presença de condições de comorbidade geral. Ou seja, no Brasil, a gente vai utilizar a Pfizer para muitos pacientes com comorbidades. Como é que é esse estudo da vacina? Eles estudam uma grande população e depois ele vai olhando os subgrupos para ver se, digamos, se esses 8 casos que surgiram positivos pós segunda dose, todos fossem obesos, talvez o obeso não tenha uma proteção adequada, mas não. Esses 8 casos foram espalhados, mostrando que todos os grupos, de uma maneira geral, estão bem cobertos com vacina. Essa é a frase que ele está dizendo, né? Aí ele coloca que a fase 3, a figura 3, que depois eu vou mostrar para vocês, mostra os casos novos de Covid após a primeira dose. Então, esse é um outro dado muito, muito, muito interessante. Vamos supor, minha mãe hoje, ela é do grupo de comorbidades. Sendo que minha mãe está trancada em casa há 1 ano e meio. Minha mãe tomou a vacina tem 1 semana. Eu vou liberar minha mãe ou eu não vou liberar minha mãe? Aí a gente vai ver a eficácia da vacina pós primeira dose. Vou ler para vocês. Entre a primeira e a segunda dose, 39 casos no grupo que tomou a vacina da Pfizer positivaram para a Covid. Nesse mesmo período, 82 pacientes positivaram no grupo placebo. O que é que eu posso concluir? Que a vacina tem uma eficácia de 52% após a primeira dose, após 12 dias da primeira dose. Isso é um dado considerável, porque é um número parecido / similar à Coronavac após as 2 doses, o que mostra que a vacina, e ele coloca aqui, tem um aspecto de proteção precoce após 12 dias da primeira dose. Então, por exemplo, eu posso ter um risco calculado de liberar um pouco minha mãe, já que ela está com a imunização similar à da Coronavac. Eu não estou dizendo aqui para não usar máscara, para não ter distanciamento social, pessoal. Eu estou dizendo que você tem um pouco de tranquilidade para liberar uma pessoa mais susceptível 12 dias após a primeira dose, porque eu tenho 52% de eficácia, tá bom? Então, é um dado importante para vocês levarem para casa. Lembrando mais uma vez que na hora que ele discute o trabalho, ele fala que o trabalho foi feito com uma análise de 21 dias de separação entre as doses e que esse estudo, esses países que estão fazendo acima desse período é uma coisa nova, que a gente não sabe o que vai acontecer. A incidência cumulativa de casos de Covid ao longo do tempo em relação ao placebo
começa a divergir após 12 dias da primeira dose. Ou seja, até 12 dias da primeira dose, o número é bem parecido com o número com o grupo placebo. Agora a gente vai lá na figura 3, que ele já tinha falado, né? Então eu vou mostrar para vocês o gráfico da figura 3. Olha que interessante. Até 7 dias você não vê diferença nenhuma. Quando dá 12 dias aqui, ó, começa a divergir. Pacientes que fizeram a vacina da Pfizer praticamente não tem casos e o grupo placebo continua tendo caso de Covid. Então, a questão da proteção parcial é com 12 dias após a primeira dose. Informação interessantíssima. Agora vamos detalhar os casos. Após a primeira dose, a gente teve 50 casos em geral, mas entre a primeira dose e a segunda dose, a gente teve 39 casos de Covid, contra 82 do grupo placebo, que mostra a eficácia de 52%. Entre a aplicação da primeira dose, a da segunda dose e o 7º dia da segunda dose, a gente teve uma eficácia de 90%. Então, logo após a segunda dose, você já tem uma melhora importante da eficácia. Mas o efeito final da vacina são 7 dias após a segunda dose, que conferem 94,8% de eficácia. Isso aqui está descrito, lembrando que esse é um estudo da New England, que foi o estudo que validou a vacina. Esse é o dado oficial da vacina, tá? E eu coloquei aqui, eu fiz questão de mostrar o trabalho, para mostrar que eu estou dando a informação tal qual está no trabalho, tá? Muito interessante. Outro dado que ele coloca aqui, que eu marquei, é que dos 10 casos de Covid grave que foram observados após a primeira dose, apenas um ocorreu no grupo da vacina. Lembrando da amostra do trabalho, que foram quase 44 mil e alguma coisa, né? Apenas um teve Covid grave, que foi no grupo da vacina. Outros 9 foi no grupo placebo. E ele coloca aqui que, de uma maneira geral, tem alta eficiência contra os casos de Covid. Todos os casos de Covid, ele coloca all COVID-19 cases, ou seja, contra formas graves, formas não graves. Então, é interessante. Essa é a tabela que ele explica por que vários grupos foram imunizados. Ele coloca todas as faixas etárias e coloca o número de casos. Ó, teve caso entre 16 e 55, teve caso acima de 55, teve caso acima de 65. Foram números espalhados, não foram concentrados em determinada etnia, em determinado grupo de pessoas. Ou seja, as pessoas com comorbidades, obesos, de todas as idades, teoricamente, têm proteção sim para vacina da Pfizer, tá? Outras coisas que eu grifei aqui: a incidência de efeitos adversos graves foi similar entre o grupo da vacina e do placebo, ou seja, não teve diferença em termos de efeito adverso grave. Mesmo pessoas que colocaram soro fisiológico no braço tiveram a mesma complicações graves do que o grupo da vacina. Então, aquele questão de dar trombose, isso tudo pode acontecer, pessoal. Uma vacina é uma droga que você está utilizando. Mas dentro de uma população grande, de uma amostra grande de pacientes, não se observou um risco aumentado de efeitos adversos graves, tá? Em contrapartida, que eu também grifei aqui, num segmento de 2 meses após a segunda dose, ou seja, um segmento bem tardio, o estudo tem pelo menos 83% de possibilidade de você ter pelo menos um efeito adverso. Então, de cada 10 pessoas que vão se vacinar da Pfizer, 8 vão ter pelo menos alguma coisa de efeito adverso. Mas o efeito adverso que a gente viu é mínimo, é pequeno, é mais local, é mais fadiga, é mais dor muscular, e alguns casos de febre que a gente viu que podem acontecer. Mas efeito grave, conforme a gente viu naquela frase, não foi visto, tá? Então, estamos acabando. E esse trabalho não mostra prevenção de Covid em outras populações, como pacientes abaixo de 16 anos, crianças e mulheres grávidas. Lembrando que o Brasil vai vacinar para as grávidas também. No entanto,
nessa amostra de pacientes, esses grupos não foram estudados a fundo. E outro questionamento que, né, teve muita polêmica para a Pfizer chegar aqui no Brasil é sobre o condicionamento das vacinas, tá? A vacina ela pode ficar até 5 dias em temperaturas por volta da geladeira, assim, em temperaturas medianas. Mas para transporte, por exemplo, de longas armazenamento de longas distâncias, como entrar num navio e vir aqui para o Brasil, tem que ser naquelas temperaturas bem baixas mesmo, que a gente estava na mídia discutindo. Mas, por exemplo, você vai lá no local que você vai aplicar a vacina e tá com aquele geladinho de geladeira, aquele friozinho, não tem problema, ela não estraga, pessoal. É até 5 dias. Também tem polêmica em relação a isso. Bom, eu acredito que acabou o trabalho. Então, meu panorama geral, uma vacina excelente. Pelo menos o trabalho mostra isso, da New England, que é uma revista que é talvez a de maior respaldo a nível mundial, num laboratório de confiança, com uma amostra bem grande, mostrando que ela é 95% de eficácia após segunda dose, após 7 dias da segunda dose. Quem tomar a primeira dose, após 12 dias, já tem 52% de eficácia. Agora, não vamos baixar a guarda. Distanciamento social, uso de máscara, tudo daquela mesma maneira como a gente sempre tem que falar, tá bom? Mas depois da primeira dose você já fica um pouco mais tranquilo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.